Alors, vejamos aqui outros exemplos. Une étudiante française. Aqui eu acrescentei um adjetivo, francesa, né? Aqui, française, o S vai ter esse som Z no final. Une étudiante française, uma estudante francesa. Enquanto no masculino vai ficar un étudiant français. O T de étudiant e o S de français não se pronuncia. Une étudiante française, un étudiant français. No feminino, une amie originale, uma amiga original, un ami original. Né? Você vê que aqui a única mudança de som vai ser une au féminin e un au masculin. Aqui, ami original não vai mudar, mas na escrita tem que colocar o E do feminino. A professora argentina, la professeure argentine. O professeur argentino, le professeur argentin. Vejamos alguns casos particulares bem diferentes. Une femme, un homme. Une femme, eu chamo a atenção de vocês para nunca falar femme. Não falar femme, é femme, como se fosse uma letra A. Femme. Une femme, uma mulher. Un homme, um homem. Une femme, un homme. Une fille, uma filha. Une fille, un fils, um filho. Aqui o S se pronuncia e o L anterior, que não se pronuncia. Uma filha, une fille, un fils, um filho. Une fille também pode significar uma menina, e aqui é o caso. Une fille, uma menina. Un garçon, um garoto. Não é um garçom a pessoa que te atende no restaurante. A pessoa que te atende no restaurante, se for um homem, c'est un serveur. Se for uma mulher, une serveuse. Agora, un garçon é um garoto. Une dame é uma senhora. Un monsieur, um senhor. Une copine, uma amiga. Un copain, um amigo. Obviamente que você pode utilizar ami também. Copain, copine é um pouquinho mais informal. Não muito, mas são sinônimos. Une copine vai ser une amie, au féminin. Un copain vai ser un ami, au masculin. Pour terminer, une reine, uma rainha. Un roi, um rei. E vamos ver agora quando é todo o final da palavra que muda, né? Às vezes acrescentar um E no masculino não resolve. Tem que fazer outras mudanças. Vejamos. No feminino, por exemplo, une étrangère, uma estrangeira. E o som vai ser R, aberto. Une étrangère, au masculin, un étranger. Au féminin, par exemple, une musicienne brésilienne. Au masculin, un musicien brésilien. Uma música brasileira, né? Um músico brasileiro. Une sportive courageuse, un sportif courageux. Seria uma pessoa que pratica esporte, né? Uma esportista, um atleta corajosa. Um atleta, um esportista corajoso, d'accord? Sportive, sportif. Courageuse, au féminin, courageux. Aqui o X não se pronuncia. Une boulangère rousse, par exemple. Uma padeira ruiva, rousse. Un boulanger roux. Um padeiro ruivo. Rousse au féminin, roux au masculin. Une directrice mignonne. Uma diretora fofa. Un directeur mignon. Ou une chanteuse ponctuelle, uma cantora pontual, un chanteur ponctuel. Então, vocês veem aqui, por exemplo, no ponctuel, o mignon, a gente vai ter que dobrar a consoante e colocar um E. Aqui a gente vê que chanteur, o feminino, vai ser chanteuse, enquanto directeur vai ser directrice.
atriz. E vamos ver que, às vezes, as terminações podem indicar o gênero da palavra. Então, são generalizações, obviamente que tem exceções. Mas vejamos. Quando uma palavra termina em T-I-O-N, como por exemplo organização, competição, solução, é um substantivo feminino. Eu chamo a atenção que organização é com um S. Muitas vezes as pessoas colocam um Z. Quando termina com S-I-O-N, também é feminino. Televisão, decisão, né? Quando termina em et, como cigarette, la cigarette, o cigarro, la trompette, a trompeta, também substantivo feminino. Quando termina em ANCE, como por exemplo, connaissance, indépendance, conhecimento, independência. Quando termina em URE, como por exemplo, la peinture, la couture, né? A pintura, a costura. E quando termina em TE, accent aigu, par exemple, la société, la réalité, la beauté. A sociedade, a realidade, a beleza. Mas tem algumas exceções, por exemplo, le côté, que vai ser o lado, l'été, o verão, ou le comité, o comitê. Diferentemente do português, quando uma palavra termina em agem, é feminina. A coragem, a mensagem, a tatuagem. Em francês, geralmente, quando termina em age, é masculino. Le nuage, le virage, le fromage, né? A nuvem, a viragem, o queijo. Tem 4 exceções. La page, a página, la plage, a praia, la cage, a jaula e l'image, a imagem. As outras palavras que terminam com age são masculinas. Le ménage, le tatouage, le virage, le fromage, le nuage, etc. Quando terminar com EAU, geralmente é masculino. Le couteau, a faca, le bureau pode, dependendo do contexto, significar o escritório ou a escrivaninha. E quando termina em isme, é masculino. Par exemple, le socialisme, le réalisme, le capitalisme, le fascisme, etc.